Colegas, vamos começando, são 17h09, bem-vindos e obrigado também aos nossos, obrigado a todos vós e também aos nossos palestrantes habituais e aqui à nossa estrutura, aos nossos trabalhadores também que estão aqui a assegurar isto, nomeadamente à Anabela Roque e à Névia. Mais uma vez, uma reunião de síntese após a reunião que aconteceu no dia 20 de Abril, que é algo que temos feito sempre com regularidade e continuamos a fazer e bem. O que ocorreu na reunião de segunda-feira, da passada sexta-feira, como sabem, enfim, 20 de Abril, nós marcámos aquela concentração em frente ao Ministério da Educação, mas pronto, enfim, entramos, não houve problema, pensámos que tinha havido devido àquele episódio que aconteceu há tempos com outra estrutura sindical, mas a reunião decorreu normalmente e ainda bem. De qualquer forma, o que aconteceu durante a reunião, e um processo, aliás, enfim, ao qual o Messi nos vem infelizmente habituando, não nos pode deixar indiferentes. E exige até, tem que exigir de todos nós uma reação firme, uma reação esclarecida, uma reunião coletiva. Por exemplo, desde logo é inaceitável que as reuniões, e mais uma voltou a acontecer, sem terem sido disponibilizados previamente documentos, enfim, varia. Qualquer documento escrito com conteúdos apresentados e, portanto, ficamos impossibilitados de analisar, enfim, e de até levar alguma proposta lá para dentro, ter, enfim, uma discussão prévia. Isso não acontece, portanto, os documentos nunca são enviados, ou quando são enviados é na véspera, ou até mesmo no dia da própria reunião, o que também já aconteceu. Neste caso, nem sequer isso, porque não nos enviaram nenhum documento e, portanto, continuamos impedidos de analisar, nós e os professores, evidentemente, com rigor estas propostas. Foi agendada, e o que passa é sempre o PowerPoint, foi agendada uma nova reunião para o próximo dia 27 de Abril, mas de facto continuamos, 27 de Abril, que é, recordo, segunda-feira, mas continuamos com incerteza, portanto, quanto à eventual apresentação do projeto, que neste momento ainda não recebemos e provavelmente não receberemos também até à dita reunião. A reunião foi conduzida pelo próprio ministro, não é? A condução da reunião, ele limitou-se ali a expor com um número reduzido de diapositivos, que agora também é prática do Ministério da Educação, ideias gerais para alterar o modelo de concurso, o decreto-lei 32 anos, depois o Francisco aqui um bocado já mais em pormenor falará disso, reiterou o argumento que o atual sistema é ineficiente e depois responsabiliza o sistema pela própria demora nas colocações. Imaginem o problema também até da existência de falta de alunos sem aulas, portanto é o problema, é o sistema de colocação de professores, não é porque de facto não há alunos, e porque não há aliás professores e há uma carreira desvalorizada, não. O problema é a morosidade da colocação e do sistema de colocação professores. Evidentemente que isto é uma leitura simplista que ignora, como temos dito, anos de desinvestimento na educação, desinvestimento na carreira, etc. Bom, de qualquer forma, perante isto, não há margem para nenhuma passividade. O que está em causa aqui, já vamos ver, é o próprio modelo de concursos, é a defesa, e isso ao longo de todo o processo vamos também percebendo isso, é a defesa da dignidade da profissão docente num processo que se vai arrastando. Nós vamos no tema 2 e onde se percebe claramente que não surge nenhuma, repito, não surge nenhuma proposta que vá no sentido da valorização da carreira e a própria negociação que acontece desta forma, sem transparência, sem negociação séria, sem respeito pelas propostas, que a proposta, que são a nossa proposta, que é a proposta construída por, enfim, e ao longo de centenas de reuniões, como temos vindo a dizer, por milhares de professores, e a não consideração, de facto, por nenhuma, e repito, por nenhuma das propostas por nós apresentadas ao longo deste processo, nem sequer o esclarecimento de dúvidas vamos colocando durante as reuniões. E, portanto, percebemos que é uma reforma que estará sempre, inevitavelmente, não é, condenada à nossa desconfiança dos professores, evidentemente, e à contestação. E por isso é fundamental que estejamos sempre, 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 sempre informados, que acompanhamos este processo, evidentemente que nos temos que envolver e a seguir nós no final da reunião, desta reunião, ainda daremos uma nota
do que se vai começar já amanhã, que é a semana de esclarecimento e luta e de compromisso para o dia 16 de maio. Mas em relação a isso, depois já falaremos, damos breves notas no final da reunião. Agora, o que é importante também é a apresentação do modelo, do PowerPoint, enfim, que foi apresentado no dia 20 de abril e, portanto, passo para já a palavra ao Francisco. Ok, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vou então partilhar aqui o. A ver se consigo. Já está? Ok. Só que tenho é que o pôr no início. Bom, então, da reunião de segunda-feira, eu julgo que o primeiro aspecto, a sublinhar, é o de ter ficado claro que o Ministério da Educação não quis um confronto público com a FENPROF. Tinha sido anunciado pelo próprio Ministro que não reúne sob pressão. E, portanto, tendo a FENPROF convocado um plenário para a mesma hora da reunião, no âmbito do exercício de um direito constitucional que está plasmado na Constituição da República, que faz sábado precisamente 50 anos que entrou em vigor, e já agora fica aqui o apelo para que todos, de norte a sul do país, nas dezenas de iniciativas e nos desfiles que vão ocorrer, que participem, porque de facto a Constituição foi um grande marco, é um grande marco, é uma grande segurança, apesar de tudo, para os direitos não só dos professores, dos trabalhadores, mas de todos os cidadãos. Mas estava a dizer que o governo não quis o confronto público porque fomos para a reunião como se nada tivesse acontecido, foi apresentado, projetado o objeto daquela reunião, que já falaremos sobre ele, o José Feliciano Costa já deu alguma nota, e a própria proposta em si, pelo menos, enfim, ao nível das ideias, não é à primeira vista aquilo que eh, na reunião anterior tinha aparecido, não é? No que diz respeito ao fim da mobilidade interna e até à possibilidade da vinculação poder ocorrer no chamado procedimento concursal contínuo, que daqui a pouco falaremos. Portanto, ficou evidente por estes dois aspectos que o Ministério da Educação não quis o confronto público e, portanto, a reunião nesse particular decorreu normalmente. E, portanto, não quis esse confronto público e isto não, enfim, estará relacionado com a dimensão que teve a manifestação do dia 17. Foram completamente preenchidos os mais de 3 quilómetros que vão desde o Saldanha até à Assembleia da República e também não terá deixado de fazer, digamos assim, moça junto do governo, aquela sondagem que dizia que 77% dos portugueses acreditava que o pacote laboral era mais do interesse das empresas do que dos trabalhadores, ou seja, interessava às empresas e não aos trabalhadores. Já agora, sobre esta matéria, e notícia relativamente recente, a Ministra do Trabalho, portanto, perante a rejeição por unanimidade da UGT, afinal não avança, digamos, não vai já diretamente, pelo menos assim parece, no que foi dito para a Assembleia da República, veremos se assim é ou não, porque diz marcou ou vai marcar uma nova reunião da concertação social para o dia 7 de maio, e essa sim
não o dia 2, no dia 7 de maio, é a última oportunidade para chegar a um acordo com a UGT. Veremos se assim é ou não. Agora, das notícias de hoje, no que diz respeito a esta matéria, eu sublinhava o seguinte: uma das propostas e que eu julgo que é elucidativa e que a nós nos diz respeito, que tem a ver com a questão do banco de horas. Uma das propostas da UGT, pelo que foi noticiado, para aceitar o banco de horas seria deixar de fora os pais com filhos até aos 12 anos e que, se mesmo assim tivessem que ter um acréscimo de horário, esse horário fosse majorado em 50%. Pois o governo rejeitou esta, esta proposta, queria o banco de horas puro e duro nos termos em que tinha sido proposto. Portanto, este é apenas um exemplo e que nós sabemos, nós professores, percebemos a importância que ele poderia ter a vir a ser aplicado, por exemplo, na questão das horas extraordinárias, por um lado, e até no que diz respeito à contratação de professores, sabendo que nós funcionamos por períodos letivos e por períodos de interrupção letiva, e era possível fazer esticar o nosso horário durante o período letivo e depois fazer o respectivo desconto no período de interrupções letivas. Mas, voltando ao que disse no início, o governo não quis então abrir aqui uma nova frente de luta e então realizou a reunião. No entanto, voltou àquele que tem sido o seu comportamento de há 2 anos a esta parte, que é procrastinar, empurrar lá mais para a frente a resolução desta questão da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Não apresentou nenhuma proposta em papel, não apresentou o articulado, portanto, só na próxima segunda-feira é que, eventualmente, veremos depois se assim é ou não, vai apresentar então as alterações que pretende introduzir no diploma de concursos, projetou apenas um PowerPoint com 8 páginas, às quais devemos descontar a capa, a contracapa e a primeira das páginas que era repetida de uma das páginas anteriores. Portanto, foram 5 singelas folhinhas que foram apresentadas e que daqui por algum tempo os colegas já poderão ver, onde são apresentadas, entre algum blá blá blá, algumas ideias, umas que nos deixam interrogações, outras que sublinham profundas inquietações. Mas, portanto, voltamos a este registro de ir empurrando com a barriga para a frente a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Nós vamos andar nesta vida da legislação, de tratar de discutir a legislação subsidiária do segundo tema, que tem a ver com a habilitação para a docência, o recrutamento e a admissão até ao mês de junho. Portanto, o que quer dizer que a eventual entrada no terceiro tema, que tem a ver com a formação e desenvolvimento profissional, só acontecerá, na melhor das hipóteses, no mês de julho, o que significa que horários e condições de trabalho, que são os temas seguintes, deslizarão para o próximo ano letivo e o bife do lombo, a carreira e a avaliação do desempenho docente, por certo, ficarão para o ano de 2027. Portanto, os receios que nós tínhamos e que nos levaram à não assinatura do protocolo negocial estão-se a confirmar com este comportamento por parte do governo. Mas vamos lá então àquilo que foi apresentado. A reunião, apesar de ter tido a presença dos 2 secretários de Estado, foi conduzida digamos, tirando os momentos em que nós tínhamos intervenção, num monólogo do ministro Fernando Alexandre, portanto, nem o secretário de Estado, nem a secretária de Estado, portanto, tiveram qualquer intervenção nesta reunião.
Portanto, o PowerPoint apresentado foi este, portanto, esta é a página número 1 de 8, pronto, que é uma capa, e depois então vem a segunda folhinha, a página 2, que é uma página repetida da última reunião do dia 25 de março e chamo a atenção para isso, volta a colocar o lamiré dos 6 mil milhões de euros que custa o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, mas mais de 5 mil escolas, ignorando mais uma vez os 1,3 milhões de alunos que, desde o início do mês de setembro até ao final do mês de julho, do nascer ao pôr do sol, estão na escola pública portuguesa, mas isso pouco importa ao governo. Isto serve essencialmente para sublinhar duas ideias. Por um lado, que o problema da falta de professores, como o José Feliciano Costa já referiu, é dos concursos. Portanto, não faltam professores por existir falta de professores. Faltam professores, segundo o ministro Fernando Alexandre, que depois, enfim, em várias declarações à margem desta reunião, antes e depois dela, já tem dado nota disso. Portanto, procura passar esta ideia de que faltam professores porque o sistema de colocação, os concursos, a mecânica dos concursos não permite que, portanto, se resolva este problema. A outra ideia que também tem sido, que de algum modo acaba por decorrer de deste quadro e daquilo que o ministro tem dito, é que é preciso alargar a base de recrutamento. E, portanto, já agora, não deixa de ser curioso e chamava a atenção para isso. O número mágico dos 10 mil não é a retirada dos 10 mil do Xenofonte, não é? Estes 10 mil do Fernando Alexandre são os tais professores do Norte que não estão disponíveis para ir para Lisboa e que afinal são 5 mil. Há 5 mil professores nas reservas de recrutamento que não estão colocados, portanto, não se percebe de onde vêm os tais 10 mil, mas agora são outros 10 mil, disse o ministro na Assembleia da República, são 10 mil professores do privado que passaram para o público, dizendo o ministro que isso se deve à valorização que o público tem, não é? Em vez de dizer que não é o público que é valorizado ou que tem sido valorizado, o que aconteceu foi o privado foi de tal maneira desvalorizado, particularmente no período de 2015 a 2022, por causa de uma medida que se chama caducidade das contratações coletivas, que lá está, o Código do Trabalho não só não resolve a proposta, como pretende até agravá-la, e mais curioso ainda são as afirmações do responsável pelas escolas particulares, o Rodrigo Queiroz e Melo, que vem dizer que não é verdade que faltem professores no ensino privado, o problema deles tem a ver com a questão da liberdade de contratar. Se os colegas bem se lembram, foi precisamente Rodrigo Queiroz e Melo que há uns tempos dizia que, por exemplo, para resolver o problema da falta de professores do primeiro ciclo, podia-se considerar que um psicólogo tinha condições, tinha habilitação própria para poder ser professor do primeiro ciclo. Portanto, aqui sublinho esta ideia de que também no particular a ideia do alargamento da base de recrutamento, que quer apenas e só dizer baixar o nível das habilitações, particularmente as habilitações próprias, que o ministro já várias vezes tem referido a isso, que é necessário que um conjunto de pessoas que hoje não têm habilitação profissional para a docência
nem habilitação própria sequer, mas que têm formações muito robustas, mas que, portanto, não podem, pelas atuais regras, ser professores. E, portanto, será por esta via, veremos, quando nos for apresentadas as propostas relativas às habilitações para a docência, mas dizia eu, será por esta via que pretendem alargar a tal base de recrutamento. Portanto, este primeiro PowerPoint serviu, repetindo a doutrina da última reunião, precisamente para, como dizia, sublinhar estes dois aspectos. Faltam professores porque o sistema é ineficiente, o sistema de colocação, e que é necessário alargar a base de recrutamento dos professores. Depois vem aquelas páginas, a página 3, que, pronto, são bonitas, não é? Diz que o recrutamento deve assentar num procedimento nacional centralizado e contínuo, respeitando a graduação. Veremos se no articulado vai sendo assim, sabendo que continuam a insistir na palavra procedimento e não no concurso, enfim, mas veremos o que é que isto vai dar, que a estabilidade do corpo docente é condição essencial, que querem respeitar a expectativa dos professores, que a abertura de vagas permanentes deve assentar em critérios objetivos, portanto, um conjunto de princípios muito nobres que qualquer pessoa, por norma, tende a concordar. Depois, então, vem praticamente um dos dois quadros que de facto foram ou que são o essencial desta reunião e que nos levantam cada um deles uma dúvida, tendo em conta aquilo que nos foi explicado, veremos depois se de facto na próxima segunda-feira se estas dúvidas se adensam ou se, por outro lado, são esclarecidas. Portanto, diz o Ministro da Educação que passam a existir dois procedimentos concursais, um interno e externo de docentes, portanto, que no fundo, num certo sentido, é aquilo que existe hoje, os professores do quadro que pretendem mudar de lugar de quadro e os professores contratados que pretendem vincular num lugar de quadro. Esta questão da vinculação é talvez o único aspecto positivo que vem relativamente ao da reunião anterior. Na reunião anterior tinha sido admitido que a vinculação, como referi há pouco, pudesse ser feita através do procedimento concursal em contínuo. Não, diz o ministro, que será apenas e só por via do concurso externo. Mas diz o ministro que neste momento, que será não em janeiro, mas talvez próximo do que é atualmente, no mês de agosto, digo eu, a colocação do concurso interno e externo de docentes, que terá ao mesmo tempo, ou então, portanto, enfim, não será necessário a mobilidade interna, porque diz o ministro que este procedimento permitirá, se as coisas funcionarem bem, colocar todos os professores do quadro antes do ano letivo começar. Ora, nós colocamos imediatamente uma questão perante este quadro, é que se nós olharmos para os últimos anos, nós temos tido sempre, nos últimos anos, um pouco mais de 20.000 professores candidatos à mobilidade interna, e nem todos conseguem colocação. Há muitos professores do quadro de zona, essencialmente do quadro de zona pedagógica, que só conseguem ser colocados depois nas reservas de recrutamento. Portanto, há um conjunto que ainda tem algum significado. Portanto, se há 20 e tal mil
professores a concorrer à mobilidade interna, as colocações têm andado nos 17, 18 mil. Portanto, ainda há ali um número generoso de professores que não obtêm colocação. Nós perguntamos, bom, e o que é que acontece a estes professores que, diz o ministro, que se o cálculo das vagas começar a ser feito com a tal introdução da tecnologia, da digitalização, da inteligência artificial, portanto, será possível, com o tempo, eliminar digamos, esta diferença entre portanto, digamos, de eliminar ou diminuir o número de professores não colocados. Portanto, e nós perguntamos, bom, ok, mas não acontecendo isso, porque não é de querer que de facto aconteça, tendo em conta aquela que é a realidade que nós muito bem conhecemos, diz o ministro, bom, nesse caso, a mobilidade interna continuará a existir e, portanto, e nós perguntámos, bom, porque essa era uma também das inquietações que tínhamos. E os professores do quadro vão poder continuar a concorrer à mobilidade interna para se tentarem aproximar portanto, à sua residência? Que sim, disse o ministro. Os professores de quadro de zona pedagógica não terão limitações relativamente, não serão obrigados apenas e só, terão liberdade para concorrer para outros locais que não os da zona pedagógica onde estão afetos? Que sim, disse o ministro. Segunda-feira veremos se é que sim ou que não, ou se há outras coisas por trás disto tudo. Depois, no outro procedimento concursal em contínuo, este de facto uma inovação e que nos levanta bastantes mais inquietações. Portanto, diz o ministro que passarão a ser feitas colocações diárias. Neste momento, elas já são feitas 2 vezes por semana, as reservas de recrutamento, passarão a ser diárias, mas o que acaba não é tanto a contratação de escola. O que acaba mesmo a ser, como o ministro referiu, é a reserva de recrutamento. Isto é, porquê? Porque a todo o momento surgirão horários, a todo o momento podem surgir novos candidatos, a todo o momento os candidatos podem alterar as suas preferências e os próprios candidatos terão que clicar às ofertas que pretendem concorrer. Isto hoje já acontece, poderão dizer, mas acontece só com os horários que sobram e que não encontraram resposta na reserva de recrutamento, porque os professores contratados manifestam no início do processo as suas preferências e depois, em função das vagas que existem, portanto, são ou não colocados. Este sistema, segundo o que disse o ministro, pretende adotar a lógica da contratação de escola, isto é o candidato que escolhe concorrer à escola A e à escola B, ou seja, significa que diariamente os professores que não têm, portanto, que estão desempregados, terão que destinar uma parte do seu dia para ver que horários surgiram para fazer a sua opção. E isto, para além de ser, enfim, uma enorme complicação para parte dos professores, não estamos a ver ainda, do ponto de vista operacional, como é que isto vai funcionar. Diz o ministro que também aqui, com a introdução da inteligência artificial, do digital, que estas coisas tenderão a simplificar, que são verificáveis, nós perguntámos isso, mas como é que um professor sabe se foi ou não foi ultrapassado? Será possível ver isso
garante o ministro da Educação. Uma coisa nos parece que não vai ser possível ver, é quantos serão os horários que vão para a contratação de escola, portanto, a divulgação dos números que temos feito, se calhar vai deixar de ser possível relativamente a esta matéria. Portanto, temos que agora, na segunda-feira, verificar destes dois ditos procedimentos que armadilhas existem, o que é que poderá ser, enfim, positivo, o que é que poderá ser negativo, que inquietações surgem. Depois temos mais uma folha com coisas bonitas, uma base nacional centralizada, gerida pela AGSE, garante equidade e transparência, permite atualizar a candidatura a qualquer momento, candidatos voltam a colocar os nomes de habilitação própria e de profissionalização, já veremos mais à frente, pelos vistos. Parece ser a FENPROF aqui que tem problemas com as palavras, o ministro diz que não, para ele as palavras podem ser usadas à vontade, é muito liberal no uso da palavra e, portanto, e aqui voltou às definições da habilitação própria e à questão da conclusão da profissionalização, portanto, a habilitação profissional, coisa que tinha sido retirada, se bem nos lembramos, daquelas que foram as propostas relativas ao segundo tema, no que diz respeito à revisão do Estatuto da Carreira Docente. E depois, no quadro a seguir, vem a questão do mapa de pessoal, que também, segundo o ministro, são palavras, como se não fosse aquilo que a legislação tem, é palavras. E são essas palavras que depois se aplicam e são essas palavras que depois nos complicam a vida ou nos tornam a vida mais ou menos fácil. Portanto, são precisamente as palavras que estão registadas nos decretos-lei. É assim nos Estados de Direito e, apesar de tudo, Portugal ainda é um Estado de Direito, portanto, necessita de ter palavras nas leis. E quais são as tais palavras? É que refere aí, como vêem nesse mapa, que os docentes estão vinculados, portanto, está a explicar quem pode concorrer e é usada a expressão que é para o concurso interno, docentes vinculados aos mapas de pessoal das unidades orgânicas. E diz depois também, na outra coluna do outro lado, que, portanto, os docentes vinculados ao mapa de pessoal das unidades orgânicas. Ora, nós colocamos esta questão logo, no momento, por uma razão muito simples, porque os mapas de pessoal é aquilo que está previsto no artigo 29º e 30º da Lei do Trabalho, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. O que o Estatuto atual tem, o que ainda está em vigor, fala em mapas de pessoal docente, quadros, melhor dizendo, perdão, agora sou eu que até me estou a enganar com as palavras, quadros de pessoal docente. E as coisas são distintas. Um mapa de pessoal é um instrumento de gestão, é assim que está definido no artigo 29º, é anual, está sujeito ao orçamento, é um por unidade orgânica, portanto teríamos um por cada agrupamento de escolas, e tem esta particularidade, prevê a extinção do posto de trabalho por reorganização dos serviços. Por seu lado, o quadro de pessoal docente está previsto no atual Estatuto da Carreira Docente, mas quando há uma vaga negativa, isso quer dizer que o professor daquela vaga negativa, só quando ele sair ou para a aposentação ou em concurso para uma outra escola, é que aquela escola, portanto, fecha a vaga. Ele poderá até ter que concorrer e tem que concorrer em determinadas circunstâncias, mas a vaga só fecha
quando o professor sair para outra escola. Portanto, não há extinção do posto de trabalho, o que quer dizer despedimento por justa causa. A extinção do posto de trabalho permite portanto, despedimento por justa causa. Ora, não estamos a falar da mesma coisa. Diz o ministro que não tem intenção, esta coisa, até me enganou a mim, vejam lá que eu há bocado troquei mapas e quadros de pessoal, porque isto, enfim, pode ser a mesma coisa, diz o ministro, e que não tem nenhuma intenção escondida nesta questão. No entanto, aquilo que nós já temos chamado a atenção é o seguinte: é que se o modelo de concursos, o articulado, falar em mapas de pessoal e não em quadros de pessoal docente, ou se não falar em nenhuma das formulações, não tem nenhuma formulação, nem aparece quadros de pessoal docente, nem aparece mapas de pessoal. Encontram outras formas, outras palavras, lá está, para falar sobre o assunto. No estatuto sucede exatamente o mesmo. É da mesma forma que tem desaparecido a expressão carreira de corpo especial, que desaparece a questão do quadro de pessoal docente, e perguntamos nós, bom, e o que é que se aplica? Diz o governo, não, mantém-se as coisas como estão. Ok. E quando vier um governo a seguir, aplica o quê? Aplica palavras. Que palavras é que vão procurar? As palavras que estão no artigo 29º e 30º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e que diz que o mapa de pessoal das unidades orgânicas, é um instrumento de gestão anual que está dependente do orçamento do Ministério da Educação e que permite a extinção do posto de trabalho por reorganização dos serviços. O que é reorganização dos serviços? É no momento em que se faz a adequação entre as vagas que são necessárias e as vagas que existem. Portanto, por isso é que também nesta matéria nós não podemos permitir esta situação. Aliás, já agora, não deixa de ser curioso que uma organização sindical aí da concorrência vem dizer que nós estamos a ser alarmistas por causa de uma nota que publicámos no início da semana, precisamente sobre essa matéria. E, curiosamente, onde procuram demonstrar o nosso alarmismo é quando nós chamamos a atenção para a expressão mapas de pessoal que aparece naquele diapositivo que foi apresentado aos diretores nas reuniões que o Ministro da Educação realizou a semana passada. Curiosamente, depois, não há nenhuma contestação àquilo que nós afirmamos nessa nota à comunicação social, aquilo que eu aqui referi. Porque quem quiser ver, que vá. Artigo 29º da Lei 35/2014. Está lá claro o que é um mapa de pessoal. E, portanto, e que veja depois, compare com o atual estatuto e verifique se mapa de pessoal é a mesma coisa que quadro de pessoal docente, e vai perceber que não é. Depois tem mais uma folha com a explicação dos dois, portanto, tinha do outro procedimento, do procedimento do concurso interno e do concurso externo. Isto agora vai ter estas iniciais maravilhosas. As iniciais é sempre um mundo maravilhoso. Este chama-se PCIED, o outro vai se chamar PCS. Pronto, são as siglas sempre maravilhosas que se encontram chama-se procedimento concursal em contínuo, o outro chama-se procedimento concursal interno e externo, e que, pelo que o ministro disse, englobará também a chamada mobilidade interna. E depois há aqui um aspecto que é uma figura, mas é uma bela figura.
É uma bela figura no sentido em que nos permite perceber de maneira simples aquilo que está a acontecer, aquilo que a reorganização do Ministério da Educação acabou por trazer e até para percebermos este funcionamento dos mapas de pessoal e por aí fora. Nós temos ali um Ministério na ponta esquerda, temos ali o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e temos na outra ponta as escolas. Não é? Nós até aqui, onde agora encontramos a DGEP, a DGE, o IGEC, antes, que era o âmbito central direto do Estado, tínhamos a DGAI, tínhamos o IGEF, tínhamos a DGEST, enfim, todos os organismos que foram extintos. Agora passaram para o âmbito central indireto do Estado. É aí que nós encontramos as duas agências, enfim, que tratam da vida das escolas, a AGSE e a Educa mais focada nas questões da avaliação e dos currículos, a AGSE em todas as outras matérias que têm a ver com espaços. E depois temos o tal âmbito regional e local, as CCDR e as autarquias. Portanto, no fundo, foram criados mais dois espaços entre o Ministério e entre as escolas que terão responsabilidades, portanto, acrescidas e que tenderão, em vez de simplificar, em tornar a vida de todos nós bem mais complicada, até porque, como nós sabemos, por exemplo, a AGSE tem, por exemplo, poderes para ela própria contratualizar com o privado, estabelecer-se como sociedade anónima, constituir-se como sociedade anónima ou constituir sociedades anónimas para, enfim, fornecer, chamemos-lhe assim, o serviço público de educação e que trabalhará com as CCDRs e as próprias autarquias também aqui serão chamadas a ter novas responsabilidades. Ou seja, no fundo, esta imagem mostra-nos bem uma coisa, que é a desresponsabilização do Estado pela educação dos portugueses. E, portanto, este quadro, a esse título, é importante e, portanto, este aspecto também queria aqui deixar. Em suma, mais uma vez, nesta questão da legislação subsidiária dos concursos e tendo em conta aquilo que nos foi apresentado, deparamo-nos com o prolongar deste processo, o empurrar isto com a barriga para a frente. Nós percebemos, o governo é um governo de minoria, mas que na Assembleia da República temos uma inclinação muito grande para a extrema da direita e, de facto, o governo vai gerindo estas coisas. Os professores, muitos, ainda não estão a ver a cama que nos estão a fazer, portanto, ainda por certo, relativamente iludidos, e alguns até chamam mesmo que esta recuperação do tempo de serviço é uma valorização da carreira. Não é. É uma recuperação de tempo roubado. A carreira que temos não foi em nada valorizada. Como o Zé referiu, aquilo que existe até ao momento em termos do que foi apresentado o Estatuto da Carreira Docente não melhora em nada o Estatuto que existe. Pelo contrário, até o agrava. Porquê? Porque em vez do referencial que tínhamos, que era determinado por um decreto-lei de 2001 e que tinha a ver com a Lei de Bases do Sistema Educativo e que entendia esta função docente como uma função especial que devia ter um tratamento especial por essa razão e é diluída no RECAP, no referencial de competências da administração pública, e porque depois elimina ou pretende eliminar do Estatuto um conjunto de conceitos como carreira de corpo especial,
quadros de pessoal docente, vinculação em lugar de quadro, habilitação profissional, habilitação própria e mais um conjunto de expressões que não são meras palavras. E como nós já dissemos, não são meras palavras, porquê? Porque a serem eliminadas do estatuto, não, os professores deixam de ter salvaguardas, porque estamos a ver agora na própria legislação de concursos, que é algo muito mais conjuntural que um estatuto de carreira, de um corpo especial, elas, portanto, não são consideradas, muitas delas. E depois, não estando no estatuto, o que é que se aplica? A legislação geral. O que é que a legislação geral tem? Procedimentos concursais, carreiras da administração pública, referenciais de competências da administração pública, mapas de pessoal e, portanto, é o fim do estatuto. Sem o ser, mantém-se um estatuto, mas que na prática, se não tiver essas garantias, não serve para absolutamente nada. O estatuto da carreira docente foi criado no fim dos anos 80, precisamente para dar corpo à especificidade que a nossa profissão tem e para a necessidade de ter um conjunto de garantias que permitem um exercício da profissão com qualidade. Aquilo que agora se pode fazer, se for esse o caminho, é precisamente inverter esse percurso, sermos diluídos na administração pública e deixarmos de ter essas garantias, deixarmos de ser um corpo especial, deixar a profissão docente de ser uma carreira de corpo especial. Por isso, é fundamental que nós agora participemos nesta semana que amanhã se inicia. Vão haver muito tipo de reuniões por escolas, vamos passar nas escolas, vamos ter meetings nos intervalos, vamos realizar reuniões de escola, plenários concelhios, plenários distritais, vamos fazer tribunas públicas, temos um inquérito a correr, ou vamos de colocar um inquérito a correr nessas reuniões, mas também estará disponibilizado online e é fundamental a nossa participação. E é fundamental que todos, no dia 16, estejamos em Lisboa, no dia 16 de maio, numa grande manifestação de professores para mostrar que, de facto, a educação em Portugal só terá qualidade, a escola pública em Portugal só terá qualidade se nós tivermos um estatuto de carreira docente valorizado. Porque, e termino com isto, nós não podemos permitir nem que o estatuto da carreira docente fique como está, porque foi o que nos trouxe até aqui. No dia 1 de julho, se ele ficar como está, no dia 1 de julho de 2027, voltámos a ter, aliás, elas não desapareceram, desapareceram só para alguns dos nossos colegas, mas particularmente a 1 de julho de 2027, há vagas, há cotas, há os mesmos desgraçados horários de trabalho, há as mesmas desgraçadas condições de trabalho, há os mesmos problemas que nós temos hoje na monodocência, há as ultrapassagens que ficam por resolver, há todos esses problemas, a mesma avaliação do desempenho docente que nos desgraça e nos complica as relações humanas nas escolas, portanto, tudo isso se mantém. Mas pior do que isso, será ainda se for aprovado um estatuto que nem sequer algumas das coisas que este tem mantém. E nesse quadro é, na prática, o fim da nossa carreira nos termos em que a hoje conhecemos. Portanto, é fundamental que no dia 16 de maio nós, professores, mostremos ao governo que não andamos a dormir, que não estamos distraídos com este engodo permanente, dia atrás de dia, reunião atrás de reunião, e que queremos, de facto, uma carreira valorizada, porque o problema da falta de professores, o problema da qualidade da escola pública não se resolve nem com o abaixamento das habilitações, nem com um maravilhoso procedimento concursal feito com IA, maquinetas muito evoluídas e demais parafernália tecnológica que vai resolver um problema que tem a ver com o seguinte:
Hoje há falta de professores, porque durante anos se desvalorizou esta profissão e esta carreira, e foi isso que nos trouxe até aqui. Portanto, se queremos mudar aquilo que nos trouxe até aqui, temos que, de facto, valorizar o estatuto e a carreira. E disse por agora.